E aí, minha querida, e aí, meu querido, tudo bem com você? Caso você não me conheça, eu sou a professora Renata Orsi, muito prazer. Sou coordenadora da área trabalhista junto com o Renato Sabino aqui do meu curso. Sou juíza do trabalho em São Paulo. E vou te acompanhar nesse evento, nessa imersão aí pelos próximos 59 minutos e alguns segundos para falar sobre direito do trabalho. Então, tem bastante coisa para a gente falar em uma hora, né? Ainda mais que é um evento telepresencial, então dá para a gente falar bastante coisa sem interrupção, dá para a gente recordar bastante coisa aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar do direito do trabalho. Ó, eu sei que todo mundo espera que um professor de direito do trabalho comece aqui falando a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Só que, gente, eu não posso enganar vocês, né? O concurso de vocês é um concurso mais aprofundado, assim, tem gente que acabou de sair da UAB e fala, eu já estou pronto para o concurso. Realmente, mas você tem que aprofundar mais, né? Então, não dá para eu enganar vocês e falar de coisas fáceis, de coisas óbvias, que a gente sabe que a prova não vai pedir porque são muito fáceis, que é o caso da diferença entre a relação de trabalho e relação de emprego. Eu vou só falar aqui em 2 minutos, não vou nem para a lousa, não vou nada, vou só falar aqui em 2 minutos para a gente lembrar que relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a espécie, né? Então, relação de trabalho é o grande gênero, é qualquer prestação de serviço. Se você é uma pessoa física e trabalha para alguém, você tem uma relação de trabalho, mas não necessariamente você tem uma relação de emprego, porque a relação de emprego é a espécie. Lembra, para ter relação de emprego, precisa de 4 requisitos. Precisa do SHOP. Lembra do SHOP? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, para ter uma relação de emprego, você precisa dos 4 requisitos. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Se não tiver os 4 requisitos, você não tem uma relação de emprego, você só tem uma relação de trabalho. Que é o caso, por exemplo, de um autônomo, de um eventual, de um avulso. São todas pessoas que não têm relação de emprego, só têm relação de trabalho, tá? O direito do trabalho, ele se preocupa principalmente com as relações de emprego, certo? E como é que é formalizada uma relação de emprego? Por meio do primeiro tópico que a gente vai estudar, por meio de um contrato de trabalho. Então, quero recapitular com você algumas coisinhas sobre o contrato de trabalho. Uma relação de emprego, como eu disse, ela é formalizada por meio de um contrato de trabalho. E aí, o que eu acho mais interessante para falar nesse evento, que é um reta final, né, essa fase final da sua prova aqui, sua prova está chegando, o que eu acho mais importante, mais interessante de a gente recordar do contrato de trabalho? Bom, em primeiro lugar, lembrar lá do artigo, dos artigos, 442 e 443 da CLT, que estabelecem que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. E se ele for expresso, ele pode ser verbal ou escrito. Acho que você se lembra disso, né? Contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. E se ele for expresso, ele pode ser verbal ou escrito. O mais comum é a gente ter um contrato de trabalho escrito, mas nada nos impede de termos um contrato de trabalho verbal. Nada nos impede de termos um contrato de trabalho tácito. Como é que é isso? Você nunca combinou com ninguém, mas você começa a prestar serviços para uma outra pessoa, para uma empresa. Nunca houve uma combinação, sabe? Ninguém sentou para combinar que vai ter aquele contrato. Não, mas você começou a trabalhar para uma pessoa, para uma empresa com os requisitos, com o SHOP. Você tem, nesse caso, um contrato de trabalho, um contrato tácito. Certo? Só que eu queria lembrar com você que tem alguns contratos que obrigatoriamente têm que ser escritos. Eu acho que vale a pena, para o seu concurso, a gente lembrar que o contrato de trabalho temporário, lembra do contrato de trabalho temporário, aquela espécie de terceirizado? Um terceirizado, né, que está lá na Lei 6.019 de 74, ele é um cara que necessariamente tem contrato escrito. Outro cara que necessariamente tem contrato escrito é o aprendiz. Eu acho que vale a gente lembrar aqui a idade do aprendiz. Lembra? 14 a 24 anos. Cuidado com isso. Teve uma prova recentemente aí em que isso foi pedido. Acho que foi Guarulhos, já não me lembro mais. Mas
Teve uma prova recentemente que se perguntou a idade do aprendiz. O aprendiz, ele tem idade de 14 a 24 anos, salvo pessoa com deficiência, que pode ter qualquer idade. E o contrato do aprendiz necessariamente é escrito, por isso que eu coloquei esse cara aqui. Tem outros que necessariamente são escritos, mas eu vou destacar também o intermitente. O contrato de trabalho intermitente, ele também é escrito. Está lá no artigo 452A da CLT. Quem que é o trabalhador intermitente? Não pegou isso no Brasil, tá? Não funcionou muito bem essa figura do intermitente. Mas o intermitente é o que a gente chama de contrato 0 hora. É uma pessoa que é contratada pela empresa, ela é empregada daquela empresa, mas ela não trabalha. Ela só trabalha quando ela é convocada e ela só ganha quando ela é convocada. Então você fica meio que num cadastro ali da empresa, aguardando. Se for o caso, te chamam para trabalhar. Aí, só para vocês saberem, né? A empresa tem que convocar o empregado intermitente para trabalhar 3 dias antes, com 3 dias de antecedência. E o empregado tem 1 dia útil para dizer se vai. Se ele não falar nada, a gente presume que ele não aceitou a convocação. E aí, se ele for trabalhar, ele vai receber apenas por aquele dia de trabalho. Isso que é esquisito, porque na verdade você recebe apenas pelas horas de trabalho, né? Não é nem pelo dia. E recebe já o proporcional de férias, o proporcional de 13º e de fundo de garantia. Então, assim, não pegou, tá? No Brasil, não pegou. Seria para fazer frente a, assim, oscilações, né? Por exemplo, é o McDonald's, aí no dia lá que vende o Big Mac Feliz, lá, sei lá o nome do dia feliz, lá, Mac Dia Feliz, você contrata intermitente. Mas acabou não pegando. De qualquer forma, esse contrato de trabalho do intermitente, obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Necessariamente, ele tem que ser escrito. Tá bom? Ok. Agora, aprofundando aqui os contratos de trabalho, deixa eu, aliás, falar uma coisinha. Vou colocar aqui para baixo. Tá? Nos mesmos artigos, não se esqueça de que o contrato de trabalho ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Então, contrato por prazo determinado e a gente tem os contratos por prazo indeterminado. A regra geral no Brasil são os contratos de trabalho por prazo indeterminado, porque existe um princípio, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Princípio da continuidade da relação de emprego determina que os contratos, como regra geral, são sem prazo. Agora, contratos por prazo determinado existem. Eu quero destacar um com você que está no próprio 443, parágrafo 2º. Não se esqueça, por exemplo, existem outros, mas do contrato de experiência. Por que eu quero ressaltar especificamente o contrato de experiência? Porque existem muitos mitos em cima do contrato de experiência, muita gente se enrola aqui. O contrato de experiência é aquele contrato que pode durar, no máximo, 90 dias. O que o pessoal se enrola? Você deve saber que esse contrato ele comporta uma única prorrogação. Acho que você deve se lembrar disso. Esse contrato, ele aceita uma única prorrogação, mas dentro desse prazo. Então, ele pode ser prorrogado uma única vez, porém, dentro desse prazo. Ou seja, eu posso fazer o tradicional, que é um contrato 45 mais 45, certo? Posso fazer um contrato normalzinho, 45 dias mais 45 dias. Mas eu posso também fazer um contrato de 30 mais 60? Posso. Posso fazer um contrato de 60 mais 30? Posso. Agora, eu posso fazer um contrato de 30 mais 30 mais 30? De jeito nenhum. Por que eu não posso 30 mais 30 mais 30? Porque você só pode uma prorrogação, tá? Agora, cuidado com isso, porque muita gente acha que assim, o contrato de experiência tem que necessariamente ser 45 mais 45. Não, gente. Ele pode ser, sei lá, 10 mais 80. Desde que você não passe dos 90 dias, não é um problema, você pode fazer do jeito que você quiser. Assim. E desde que você não prorrogue mais de uma vez. E lembrando uma coisa que também muita gente erra. Só tomar minha aguinha. Muita gente erra o seguinte. Renata, se por acaso passar do prazo de contrato de experiência, gera vínculo, né? Não, você já tem um vínculo. O que vai acontecer é, se passar do prazo do contrato de experiência, esse contrato se transforma num contrato sem prazo, num contrato por prazo indeterminado. Porque o vínculo você já tem que tomar cuidado com isso, né? O vínculo você já tem, o que vai acontecer é que ele vai se transformar num contrato que era a prazo em um contrato sem prazo. Beleza? Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Dentro de contrato de trabalho ainda, eu queria lembrar com você a regra geral sobre as alterações
do contrato de trabalho. Regra geral, tá? Sobre alterações do contrato de trabalho. Lembre-se, por favor, de que o contrato de trabalho, segundo o artigo 468 da CLT, ele só pode ser alterado se dois requisitos estiverem presentes, se dois requisitos cumulativos estiverem presentes. Primeiro requisito, o consentimento do empregado. Consentimento das partes, mas mais do empregado, né? O empregado tem que aceitar a alteração. Então, meu empregador pode mudar meu contrato de trabalho? Pode mudar, por exemplo, o local do meu contrato de trabalho? Pode, desde que você aceite. Tem que ter o consentimento do empregado, ok? Mas, além disso, não pode haver prejuízo ao empregado. Esse prejuízo não pode ser nem direto, nem indireto, tá? Não pode ter nenhum tipo de prejuízo para o empregado. Então, além do consentimento dele, em primeiro lugar, consentimento, né? Em segundo lugar, obrigatoriamente não, essa alteração não pode causar nenhum tipo de prejuízo ao empregado. Então, por exemplo, eu sempre pergunto para os meus alunos, eu posso rebaixar o meu empregado? Resposta, não. Mas e se eu mantiver o salário dele, eu rebaixo o meu empregado e mantenho o salário dele? Eu não posso? Não, porque você está causando um prejuízo psíquico, psicológico para ele. Então, você não pode ter rebaixamento do empregado, porque o prejuízo não pode ser direto ou indireto. Só que eu vou falar das exceções. Que exceções? Você já deve ter ouvido falar, você deve lembrar disso, do tal do ius variandi. O direito de variar, ius variandi. O direito que o empregador tem de alterar o contrato de trabalho, mesmo sem esses requisitos, mesmo sem os dois elementos ali do artigo 468 da CLT. Vamos falar então dessas exceções. Ius variandi. Olha só, algumas exceções, vou colocar esse termo aqui, né? Ius variandi. Então, existem algumas situações em que o empregador pode alterar o contrato de trabalho, mesmo sem respeitar, digamos assim, esses requisitos. O primeiro caso é o caso de reversão do ocupante de cargo de confiança. Reversão do ocupante de cargo de confiança. Acho que você sabe disso. Está no próprio artigo 468, tá? Essa exceção. O ocupante de cargo de confiança, ele pode a qualquer momento ser revertido para o cargo anterior. Quando você ocupa o cargo de confiança, você ocupa um cargo precário. Se você ocupa um cargo precário, a qualquer momento esse cargo pode ser retirado de você. Então, reversão do ocupante de cargo de confiança é permitida. E lembrando que o ocupante de cargo de confiança, normalmente, ele recebe aquela tal da gratificação de função. Se eu te reverto para o cargo originalmente ocupado, você perde a gratificação? Sim, você perde a gratificação. Por quê? Gratificação de função é o que a gente chama de salário condição. Salário condição. Como assim, Renata? Salário condição. Você está ocupando aquele cargo e ele é um cargo precário. O cargo de confiança é um cargo precário. Você recebe um salário por ocupar aquele cargo, que é a gratificação de função. Gratificação de função é salário, tem natureza salarial. Só que você sabe que é precário, é condicionado. A qualquer momento você pode perder o cargo e, consequentemente, perder a gratificação de função. Certo? Então, é perfeitamente possível a reversão do ocupante de cargo de confiança com supressão da gratificação de função. Vamos ver outras exceções dentro do ius variandi? Lembra disso aqui também, ó? Teletrabalho. Só para a gente lembrar, vamos falar de tudo. Você lembra do teletrabalho? A pessoa que trabalha na residência ou em um outro local por ela escolhida, mas ela está sempre em contato com o empregador, né? Por meios telemáticos. Então, está no celular, está na internet. Acho que você lembra do teletrabalho. Deixa eu só colocar o artigo aqui que eu quero comentar. Ó, dá uma olhadinha no 75A e seguintes da CLT. Não custa, tá? Então, é o seguinte. O que pode acontecer? Vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Eu posso fazer a transferência do meu empregado do teletrabalho para o presencial e o contrário, certo? Presencial para teletrabalho. Muito bem, quando eu faço do teletrabalho para o presencial, olha que interessante, eu não preciso do consentimento dele. Basta que eu tenha 15 dias de transição.
Então, a pessoa trabalhava de casa, eu posso chegar para essa pessoa e falar, olha, a partir do mês que vem, você vai trabalhar presencialmente, você vai voltar para o presencial, desde que eu dê 15 dias de transição para ele. O contrário, não. O contrário já entra na regra geral. Tem que ter o consentimento do empregado. Tem que ter também um aditivo contratual, tem que prever isso em contrato, mas para você transformar o presencial em tele, tem que ter o consentimento, então entra na regra geral do 468, certo? O que entra no ius variandi, na exceção, é o tele para o presencial. Na mesma linha, vou lembrar com você do trabalho noturno para o diurno. Lembra disso? O cara sempre trabalhou à noite. Posso transferir para o dia? Sim, a qualquer momento. Eu posso transferir para o dia. Tem uma súmula 256 do TST que diz isso. É perfeitamente possível que você transfira o empregado. Gente, eu errei o número da súmula, é 265, perdão. Você transfira o seu empregado da noite para o dia. Ah, mas vai suprimir o adicional noturno de 20%? Regra geral de 20%, né? Sim, vai suprimir. Renata, e o contrário, do diurno para o noturno? Segue a regra geral, ou seja, precisa do consentimento do empregado. Então, você vê que, na maioria das vezes, a gente segue a regra geral. As exceções estão aqui. Tem outras exceções? Tem inúmeras, mas aqui eu coloco as que eu reputo mais importantes para a sua prova, tá bom? Beleza, meu povo? Vamos mudar de tema? Quer dizer, nós estamos dentro de contrato de trabalho ainda, mas a gente vai mudar de tema agora, para a gente falar sobre suspensão e interrupção do contrato. Isso aqui é fácil. Suspensão, vou até fazer um X, e interrupção do contrato. Lembra da diferença? A suspensão do contrato de trabalho, eu falo que é o não, não, não. Por que não, não, não? Na suspensão, o empregado não trabalha, mas ele também não recebe salário e não conta o tempo de serviço, ressaltando que é o tempo de serviço para fins trabalhistas, hein? Não para fins de aposentadoria. Então, o tempo de serviço para fins trabalhistas é para fins de aviso prévio, de fundo de garantia. Então, ele não, por exemplo, na suspensão não tem depósitos do fundo de garantia. Suspensão é o não, não, não. Já na interrupção, o cara não trabalha também. Só que vem um sim, sim aqui, ó. Por quê? Ele recebe salário e conta o tempo de serviço, certo? Essa é a diferença. Então, suspensão é o não, não, não. Interrupção é o não, sim, sim. Em ambos os casos, eu não tenho trabalho, mas vai mudar a questão do salário e a contagem do tempo de serviço. Para fins de tempo de serviço, o que mais nos interessa é efetivamente o fundo de garantia, tá? Porque o fundo de garantia ele é diretamente relacionado ao tempo de serviço. Pois bem, olhando aí para a tela, eu vou falar de vários exemplos de suspensão e interrupção e eu sei que você vai me dizer quais são. Vamos lá, ó. Férias, suspensão e interrupção. Férias são interrupção. Você não trabalha, mas você recebe. Concorda? Descanso semanal remunerado, mesma coisa. Não trabalha, mas recebe. Vamos para uns mais interessantes. Suspensão disciplinar. O que é a suspensão disciplinar? O cara não trabalha e também não recebe. Ele foi suspenso, ele fez uma besteira. Concorda? Então, onde a gente vai jogar aí na nossa lousa? Na suspensão. Concorda? Você não vai trabalhar e não vai receber salário também numa suspensão disciplinar. Vamos para outros mais legais. Greve. Greve é suspensão ou interrupção? É suspensão. Você não recebe nos dias que você fica parado de greve. Ah, mas eu fiz uma greve e recebi. É exceção, é sindicato bom, porque regra geral, durante a greve, você não recebe, é suspensão. Deixa eu ver o que mais. Faltas. Gente, falta depende se ela é justificada ou não. Concorda? Se é uma falta injustificada, é uma suspensão. Se é uma falta justificada, é uma interrupção. Então, vai depender se a falta é justificada ou não. E eu acho que dá para a gente ir para o último, que é o auxílio-doença. O auxílio-doença, a gente tem que tomar cuidado, inclusive no seu edital tem um tema específico sobre doença do trabalho, acidente do trabalho. Então, não custa a gente fazer uma observaçãozinha aqui sobre o auxílio-doença. Eu sei que o nome não é mais esse, tá? Eu sei que hoje os previdenciaristas eles falam em benefício por incapacidade temporária, né? Eu sei que eles falam assim. Mas aqui no direito do trabalho, a gente continua dizendo que é auxílio-doença. Então, sempre que o empregado sofre um acidente ou uma doença
e ele fica incapacitado para trabalhar, a gente continua dizendo que ele vai receber um auxílio doença. Daí o que eu tenho que lembrar para a minha prova, que é muito importante? Esse auxílio doença ele pode ser B31 ou B91. O que muda? O B31 é o auxílio doença comum ou simplesmente auxílio doença previdenciário. O B31 é aquele que decorre de acidente ou doença comum. Então, sei lá, pegou dengue, né? É uma doença comum, não é uma doença do trabalho. Você vai receber auxílio-doença B31, auxílio-doença comum ou auxílio-doença previdenciário. Já o B91 é o acidentário. O que muda no B91? É aquele que decorre de acidente ou doença do trabalho. Lembra? Acidente ou doença do trabalho, a gente tem o B91, auxílio-doença acidentário. Beleza. Nos dois casos, eu vou colocar aqui embaixo, nos dois casos, como é que funciona? O empregado se afasta, então a gente tem o afastamento. Aí, os primeiros 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é o empregador. Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Então, primeiros 15 dias de afastamento, quem vai pagar é o empregador, certo? A partir do 16º dia em diante, quem que paga? O INSS. Ele vai entrar em gozo do benefício previdenciário, benefício de auxílio-doença. Então, primeiros 15 dias, quem paga é o empregador. 16º dia em diante, quem vai pagar é o INSS. Então, me diga, acho que todo mundo consegue enxergar que nos primeiros 15 dias a gente tem uma interrupção, concorda? Por que uma interrupção? Porque eu estou recebendo o meu salário. Do 16º dia em diante, eu não recebo mais meu salário. É uma suspensão. Então, primeiros 15 dias do afastamento por doença ou acidente, seja comum, seja do trabalho, qualquer coisa, são interrupção. E depois, os próximos 15 dias não, do 16º dia em diante, são uma suspensão. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado com esse cara aqui, ó, o B91. Por quê? Porque vai ser uma suspensão. Só que a gente chama de suspensão sui generis. Por que uma suspensão sui generis? Porque haverá contagem do tempo de serviço. Então, é uma suspensão sui generis só por isso, porque vai ter contagem do tempo de serviço. Então, pergunta que pode cair na sua prova, que é mais comum de cair, inclusive, é assim. Ah, mas durante o afastamento previdenciário por acidente do trabalho, vai ter que ter depósito do FGTS? Aham. Porque conta o tempo de serviço. Ah, mas e se não for acidente do trabalho, não for doença do trabalho, for um acidente ou doença comum? Aí não tem, porque é uma simples suspensão. Tá? Não é uma suspensão diferenciada, é uma suspensão sui generis. Ok? Beleza. Dentro de contrato de trabalho ainda, quero falar de mais dois temas. Um deles é... Vou virar, tá? Como é evento, é rápido, tá, gente? Quem fez o nosso curso aqui sabe que, lógico, nas aulas a gente vai mais devagar, mas hoje é recapitulação. Cessação do contrato de trabalho. Término do contrato de trabalho. O seu edital pediu várias formas de cessação do contrato de trabalho. Então, eu vou lembrar de forma genérica com você todas essas formas, tá? A primeira forma de cessação do contrato de trabalho é a demissão. A demissão é o pedido pelo empregado. Então, quando a sua prova fala demissão, ela se refere ao empregado. É o ato volitivo do empregado que põe fim ao contrato de trabalho. Ela não tem muita coisa interessante aqui para mencionar. Eu acho que a gente tem que mencionar mais as outras situações. A gente tem também a dispensa ou despedida. Tanto faz, dispensa ou despedida. Aqui no seu edital está como despedida. E a dispensa, vou colocar aqui em cima, ela pode ser sem justa causa ou ela pode ser com justa causa. No Brasil, infelizmente, a gente está é muito retrocesso aqui, tá? Mas no Brasil, infelizmente, a dispensa sem justa causa é livre. Assim como o empregado pode a qualquer momento pedir demissão, o empregador pode dispensar o empregado a qualquer momento. Isso é uma coisa nossa, é só no Brasil que é assim, em outros países... tem todo um procedimento para você ser dispensado, mas aqui no Brasil não. Tipo, cansei da sua cara, sai da minha frente,
sai, acabou, né? Vou te pagar as verbas e beleza. Então, a dispensa, ela é totalmente livre, assim como a demissão. A dispensa com justa causa já não, né? A dispensa com justa causa, todo mundo fala, e tem que respeitar o requisito da imediatidade. É verdade, gente, só que isso todo mundo sabe, né? O que eu vou recomendar para você é que você dê uma olhadinha nas hipóteses de justa causa. As principais hipóteses estão no 482 da CLT. Então, você vai lembrar que a desídia é uma hipótese, que o ato de insubordinação é uma hipótese. Então, dá uma lidinha lá depois para você lembrar quais são as hipóteses de dispensa com justa causa ou por justa causa, tanto faz, tá? Do trabalhador. Agora, o que a gente tem mais? Coisas mais interessantes. A gente tem também a chamada rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador. Justa causa do empregador. Essa aqui é bem interessante, a gente tem muitos casos na Justiça do Trabalho. Depois você dá uma lida no 483 da CLT, mas basicamente a ideia é a seguinte. O empregador comete uma falta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, tá? O empregador atrasa o pagamento de salários, ou o empregador não deposita fundo de garantia. Qualquer falta contratual do empregador. O empregador comete alguma falta contratual. O empregado pode pedir a rescisão indireta. A rescisão indireta é a justa causa do empregador. Então, o empregado vai ajuizar uma ação pedindo para que seja reconhecida a justa causa do empregador, porque o empregador não vai reconhecer, né? Assim, tipo de livre e espontânea vontade. Então, o empregado que tem que pedir. E aí, depois dá uma olhada lá nas hipóteses do 483, para você se lembrar. Agora, o que está caindo muito em prova é a rescisão por mútuo acordo. Na rescisão por mútuo acordo, eu tenho que falar um pouquinho com você sobre as verbas rescisórias que são devidas. É uma forma nova de rescisão, que surgiu aí em 2017, com a reforma trabalhista. E a rescisão por mútuo acordo é uma ideia meio utópica do legislador, de que um belo dia o empregado e o empregador sentam numa mesa de bar e falam, vamos pôr fim ao contrato? Eles chegam à conclusão de que é bom pôr fim ao contrato, certo? Enfim, essa rescisão por mútuo acordo, o que pode cair na sua prova? Quais são as verbas que vão ser devidas para o trabalhador? Que verbas vão ser devidas? Bom, além das verbas normais, o que eu chamo de verbas normais? Férias, saldo de salário, sabe? Isso é o normal. Você tem que lembrar que o aviso prévio, se indenizado, ele vai ser pela metade. Então, não tem aviso prévio integral aqui. O aviso prévio, se for indenizado, é pela metade. Se for trabalhado, ele é integral. Mas se for indenizado, é pela metade. Além disso, a gente tem também a indenização do fundo de garantia. Eu acho que você sabe que, numa dispensa sem justa causa, a indenização do fundo de garantia é de 40%. E aqui, indenização do fundo de garantia, 20%. É pela metade. Outra coisa que eu tenho que lembrar, eu consigo sacar o fundo de garantia? Sim, só que você só consegue sacar 80% dos depósitos do fundo de garantia. E, para fechar, você não tem direito ao seguro-desemprego. Como é por mútuo acordo, eu parto do pressuposto de que o empregado e o empregador chegaram à conclusão juntos de que seria legal pôr fim ao contrato. Então, por isso, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, era isso que eu queria falar de cessação do contrato de trabalho. E agora eu vou para o último tópico que está dentro do contrato de trabalho. Falei um monte de coisa, mas eu preciso conversar com você sobre terceirização, sobretudo terceirização na administração pública. Vamos então lembrar? Isso aqui, se a gente analisar, está lá na matéria de processo. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui, tá? Terceirização especificamente na administração pública. Eu falo como é que é na iniciativa privada, mas falo da administração pública também. Ó, regras de terceirização estão numa lei que eu já coloquei hoje aqui, que você não precisa ler, não vai ficar lendo artigo de lei. Esse negócio de que prova pede lei seca é mentira, tá? Já faz muito tempo que concurso público não pede lei seca em prova. Vamos lá, olha só. O que vocês precisam lembrar aqui? Então, rapidinho, né? A estrutura da terceirização, eu tenho aqui um empregado, eu tenho aqui uma empresa prestadora e eu tenho aqui
uma empresa tomadora que eu vou colocar um ente da administração pública. Primeira coisa que eu quero recordar, porque assim, caiu numa última prova, numa prova recente aí de procuradorias. A administração pública pode terceirizar, é óbvio que pode terceirizar, e pode terceirizar, hoje, qualquer empresa, na verdade, pode terceirizar qualquer atividade. Hoje não tem mais essa coisa de só poder terceirizar a atividade fim. Você pode não poder terceirizar a atividade fim, né? Você só podia terceirizar a atividade meio, não podia terceirizar a atividade fim. Hoje você pode terceirizar qualquer coisa, tá bom? Então hoje a terceirização é livre. Beleza, só que entra a questão da responsabilidade, que foi o que foi pedido expressamente no seu edital. O que entra em matéria de responsabilidade da administração? Vamos imaginar que a administração fez uma terceirização, e aí só para lembrar, aqui ó, a gente tem um contrato que é feito por meio de uma licitação, certo? Aqui, um contrato feito por meio de uma licitação. Aqui, ó, tem um contrato de trabalho, porque esse cara é empregado da empresa prestadora. Ele foi contratado por ela, ele é empregado dela. E aqui a gente tem uma prestação de serviço, só uma prestação de serviços. Então, vamos imaginar que um hospital público de Sorocaba vai terceirizar a prestação de serviço de enfermeiro. Pode, atividade fim, não tem problema nenhum. O único, porque é empregado, né, seletista, tal, não tem problema nenhum. O único problema, na verdade, vai ser a responsabilidade. Como que a administração responde? Acho que você sabe que a regra geral da responsabilidade da terceirização é uma responsabilidade subsidiária. Isso é a regra geral, responsabilidade subsidiária. Como assim? Se a prestadora não pagar direitos dos terceirizados, a administração pública responde de forma subsidiária. Beleza? Só que tem um detalhezinho. Se fosse um órgão da iniciativa privada, se fosse uma empresa da iniciativa privada, eu deixaria aqui, responde de forma subsidiária. Como é a administração, tem um detalhe. Ela só responde de forma subsidiária se provada a culpa na fiscalização. É o atual entendimento do TST, do STF, de todo mundo. Vou colocar até uma exclamação. Então, se a gente estivesse lidando com uma terceirização comunzinha, o que eu chamo de uma terceirização comunzinha? Uma terceirização da iniciativa privada. Eu simplesmente colocaria ali que a contratante, ela responde de forma subsidiária e acabou. Só que a gente está lidando com a administração pública. A administração pública, eu preciso dizer, que ela também responde de forma subsidiária. Ou seja, se a prestadora não pagar direitos, ela obrigatoriamente vai ter que pagar. Obrigatoriamente não. Por quê? Ela vai ter que pagar desde que fique provado que ela não fiscalizou esse contrato. Então, desde que fique provado que houve culpa na fiscalização. Aí você vai falar, mas como que é essa fiscalização? A administração tem que, de tempos em tempos, ficar pedindo prova de pagamento de salário, prova de depósito de fundo de garantia, de recolhimento previdenciário. Aí percebeu que tem algum problema lá, notifica a empresa. Se ficar provado que ela fez isso, ela não responde. Agora, se por acaso ficar provado que ela não fez, ela responde de forma subsidiária. Quanto ao ônus da prova, o STF não se manifestou sobre o tema, mas o TST já entende de forma absolutamente pacífica que o ônus é da administração. A administração que tem que provar que ela fiscalizou, porque seria muito difícil para o trabalhador provar que não houve a fiscalização, concorda? Então, é a administração que tem que provar que ela fiscalizou. Beleza? Pronto, isso aqui, eu até estou com o edital aqui aberto, se você for olhar, está lá no final do seu edital de processo, essa parte de responsabilidade da administração. Mas como entra em direito do trabalho, eu já quis falar, tá bom? Aí, eu quero seguir aqui, como é que eu tinha colocado mesmo? Ah, tá, contrato de trabalho. Acabou o contrato de trabalho, e a partir de agora eu vou falar um monte de coisa sobre duração do trabalho. Basicamente, se você olhar o seu edital, é isso, eu estou com o seu edital na mão, ó. Fala basicamente aqui, ó, fala uma parte mais histórica de direito do trabalho, autonomia e tal. Depois vem duração do trabalho. Aí vem um monte de coisa de duração do trabalho. Depois vem alteração, suspensão, formas de rescisão do contrato. Aí vem prescrição e decadência, já é outra história. Mas, basicamente, tem dois grandes temas de direito do trabalho, que são contrato de trabalho e duração. Vamos lembrar da duração do trabalho? Bom, regra geral, todo mundo sabe, mas não custa ressaltar. Opa, até eu errei o artigo. Artigo 7º, inciso 13.
da Constituição consagra a jornada de 8 horas e a duração semanal de 44 horas. Então, duração normal do trabalho, a gente chama isso de duração normal do trabalho, é de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Eu posso ter jornadas diferenciadas? Posso ter jornadas diferenciadas. Mas a duração normal é essa daí, é essa com a qual a gente vai trabalhar. Por quê? Eu preciso que você tenha em mente que dentro da jornada de trabalho, a gente usa o conceito de tempo à disposição do empregador. Então, a ideia aqui no Brasil é de que você recebe por todo o tempo em que você está à disposição do empregador. Isso está na CLT. O artigo 4º da CLT, ele traz esse conceito de tempo à disposição do empregador. No Brasil funciona assim. Eu recebo por todo o tempo que eu fico à disposição do meu empregador. Quer eu esteja trabalhando, quer não, quer eu esteja apenas aguardando ordens. Então, isso é fundamental para a gente começar a nossa conversa, tá? Você ganha por todo o tempo à disposição do empregador. Quer você esteja trabalhando, quer você esteja aguardando ordens, tá bom? Só que tem algumas exceções, algumas regras específicas aqui que eu quero comentar com você. Quero começar lembrando com você, dentro do tempo à disposição, eu quero começar lembrando, porque me chamou a atenção, tá aqui no seu edital, acabei de olhar, do tempo de deslocamento. Como assim? Vamos trabalhar com o tempo de deslocamento casa, trabalho e trabalho-casa. Esse tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, é computado na jornada de trabalho? Resposta, não. Pelo amor de Deus, o tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, não é computado na jornada. Ou seja, o tempo que você leva para ir da sua casa até o seu trabalho e o retorno não é computado na jornada de trabalho. Isso é o que a gente chamava de horas em itinerário. Hoje não tem mais esse cômputo no direito do trabalho, caiu com a reforma trabalhista. Outra coisa, o tempo também que você leva dentro da empresa, sabe? Deslocamento dentro da empresa, para pegar o elevador ou para caminhar até o posto de serviço, não é computado na jornada de trabalho. Agora, cuidado com o mito por aí, viu? Cuidado, por quê? Um monte de gente fala assim, então agora quer dizer que não tem mais acidente de trajeto, acidente em itinerário. Verdade? Mentira. Continua existindo acidente de trajeto. O que acontece é que o período não é computado, mas se você se acidentar indo ou voltando do trabalho, sim, existe o acidente de trajeto ou acidente em itinerário, ok? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, a questão do sobreaviso. Tá no seu edital também. Sobreaviso é um período em que você fica na sua casa aguardando o chamado para trabalhar. Você vai para a sua casa, você fica preso lá na sua casa, esperando o seu empregador te chamar para trabalhar. Olha o que eu estou dizendo, você fica preso na sua casa, aguardando o empregador te chamar para trabalhar. Isso é sobreaviso. Hoje em dia, a gente muito se fala do sobreaviso com o celular. Tem até uma súmula. Não vou para a lousa não, você anota aí. Súmula 428 do TST. A súmula 428 do TST, ela fala da utilização de celular e sobreaviso. A ideia é a seguinte, sempre que o empregado fica com a liberdade de locomoção cerceada em virtude do trabalho, ele está de sobreaviso. Então, a lógica é mais ou menos a seguinte, sexta-feira à noite, acabou sua jornada, mas vai para casa, fica com o celular ligado e não sai de casa, porque a qualquer momento eu posso te chamar para você trabalhar. Você percebeu o detalhe? Não saia de casa. Porque você fica num regime de plantão. Se você ficar nesse regime de plantão, você tem direito às horas de sobreaviso. Eu estou frisando isso porque vocês vão ver na Justiça do Trabalho, a gente pega muito caso de gente que fala assim, me mandavam ficar com o celular em casa. Tudo bem, mas assim, você podia sair? É a primeira pergunta que eu faço. Você podia ir para o cinema? Você podia viajar? Se a resposta é sim, então você não estava de sobreaviso. Para estar de sobreaviso, realmente você tem que estar com a liberdade de locomoção cerceada. Você tem que estar de plantão. Súmula 428 do TST. Certo? Se por acaso você ficar de sobreaviso, você tem direito de receber 1/3 do valor da hora normal. Então ficou
3 horas de sobreaviso, vai receber uma, tá? 1/3 do valor da hora normal é o que você vai receber se você ficar de sobreaviso. Ok? Para a gente fechar aqui, eu quero lembrar do que eu chamo de atividades particulares e minutos residuais. Olha só. Atividades particulares e minutos residuais. São 2 temas, mas eles acabam se misturando, então eu gosto de trabalhar com esses 2 temas juntos. A gente vai falar aqui de 2 artigos. Para começar, sobre as atividades particulares, você vai levar uma lição de casa. Você vai ter que ler o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Trata do período que o empregado está na empresa, mas está fazendo alguma coisa particular. E aí, esse período não integra a jornada de trabalho. Vou te dar um exemplo, mas você vai ler. Tem várias hipóteses lá, no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Tempo de café da manhã. Tem empresa, super comum, pego isso direto lá, que fornece café da manhã. Então, olha, quem quiser chegar mais cedo para tomar um café da manhã, pode. Integra a sua jornada? Não. Você não vai ganhar hora extra por isso. Percebe? É até ilógico, né? Tempo de estudo. A pessoa está estudando para um concurso no trabalho. Integra a jornada? Não. Tempo de culto. Culto ou missa. Você trabalha numa igreja, você vai assistir a missa, vai assistir ao culto. Integra? Não. Eu quero que vocês leiam todas as hipóteses que estão no parágrafo 2º, mas são atividades particulares que não integram a jornada. Só que tem uma que eu preciso comentar com você, que é a questão do uniforme. Cuidado com o uniforme. Por quê? Olha só o raciocínio que você tem que fazer, tá? Se a empresa me deixa já chegar uniformizada, esse período não vai... O período para colocação de uniforme não integra a minha jornada. Então, a lógica é, eu posso já ir uniformizada. Por exemplo, eu estou uniformizada hoje. Eu posso já chegar uniformizada aqui no meu curso. Eu posso já chegar com a minha camisetinha, se tivesse um uniforme completo, beleza? Eu posso já chegar. Se é uma opção minha colocar o uniforme aqui, o tempo de colocação de uniforme não vai integrar a jornada. Percebeu a lógica? Então, assim, se eu já estou, eu posso vir uniformizada, mas eu decidi colocar o uniforme aqui, e aí? Aí eu não tenho horário, não ganho por esse horário. Mas tem uma outra situação que é a seguinte, a empresa não me deixa vir uniformizada. A empresa obrigatoriamente me faz colocar o uniforme aqui. E aí? É meio caminho andado para eu poder integrar esse tempo na minha jornada. Só que aí vem a questão dos minutos residuais. Por quê? Minutos residuais. Então, eu preciso conversar com você sobre isso. Artigo 58, parágrafo 1º da CLT, trata dos minutos residuais. O que são os minutos residuais? Vale para uniforme, vale para outras coisas também. Mas assim, o uniforme que é o que vai cair na sua prova, porque é o que está mais na moda. Você pode colocar o uniforme no trabalho, não integra. Você deve colocar o uniforme no trabalho, meio caminho andado para integrar. Só que nesse caso, só vai integrar se o período de colocação do uniforme superar 10 minutos diários. Entendeu? Repetindo, se eu posso já ir uniformizada, mas eu prefiro colocar o uniforme no trabalho, não integra. Agora não, a empresa não me deixa ir uniformizada, ela me força a colocar o uniforme lá. Vai integrar? Meio caminho andado para integrar. Se você deve colocar o uniforme lá, meio caminho andado para integrar. Só que para integrar, você tem que ultrapassar, para colocar esse uniforme, 10 minutos diários. Então, no meu caso, que é só uma camiseta, jamais, né, vai ultrapassar, concorda? Pum, acabou. Agora, tem gente que tem aqueles uniformes complexos, EPIs, etc. Se ficar provado que levava mais do que 10 minutos entre pôr e tirar no dia, vai integrar. Ok? E esses 10 minutos valem para tudo. Você já deve ter ouvido falar dos minutos residuais. É aquela ideia de que você pode atrasar até 10 minutos no dia e você pode fazer até 10 minutos de hora extra no dia sem que você tenha desconto no seu salário, sem que você receba hora extra. São os minutos residuais, você sabe, né? 10 minutos diários. Então, no total, posso atrasar até 10 minutos, no total, posso trabalhar até 10 minutos a mais, sem que isso me dê horas extras, sem que isso me cause descontos. Certo? E aí eu engato aqui
para a gente falar das horas extras. Então, lembrando com você sobre o trabalho extraordinário. Vamos lembrar disso aqui? Vamos imaginar que passou do tempo, né? Passou do período ali, estava falando aqui do tempo à disposição, passou de 8 horas ou passou de 44 horas semanais. A gente começa a falar de trabalho extraordinário. Você vai se lembrar disso. Existem duas espécies de trabalho extraordinário. Existe, vou até colocar de cores diferentes, a prorrogação de jornada, e existe, por outro lado, a compensação de jornada. Na prorrogação, eu trabalho a mais e eu ganho mais por isso. Na prorrogação de jornada, trabalho mais e ganho mais por isso. Aí eu vou te perguntar, mas ganha quanto? Na prorrogação de jornada, eu tenho que ganhar pelo menos mais 50% a título de horas extras. E com certeza você vai se lembrar de que na prorrogação de jornada existe um limite. Quantas horas extras no máximo eu posso fazer por dia? Você pode fazer até 2 horas extras por dia. E você vai falar, mas Renata, e se eu fizer mais? Não tem problema. A empresa vai ter que te pagar todas. Tá? Então, vou até colocar aqui essa súmula, porque às vezes ela aparece. Tem uma súmula do TST que fala que se por acaso você fizer mais do que 2 horas extras por dia, a empresa não pode falar assim, não vou te pagar porque você fez, problema seu. Não, se fizer 4, 5, 6 horas extras por dia, você pode, na verdade, você não pode fazer, mas se você fizer, você vai receber todas as horas extras, tá bom? E o problema é da empresa, a empresa que vai ser multada. Agora, a compensação... esqueci de falar uma coisa só. A prorrogação aqui, ela pode ser feita por acordo verbal ou escrito, tanto faz, tá? Então, acordo verbal ou escrito, não tem problema nenhum. Na verdade, é assim, isso, se você for olhar, não está expresso dessa forma verbal ou escrito na CLT. Aliás, eu não coloquei o artigo. Os dois estão no artigo 59. Mas a CLT, ela fala de forma genérica, que a prorrogação poderá ser feita em acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, a gente presume que esse acordo pode ser verbal ou escrito. E pode ser um acordo individual, ou pode ser por meio de acordo coletivo de trabalho, ou convenção coletiva de trabalho. Então, pode ser acordo individual, verbal ou escrito. Como não tem nada expresso na CLT, a gente entende que pode ser verbal ou escrito. Ou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também pode, para ter prorrogação, mas precisa do acordo, tá, gente? Agora, por outro lado, as empresas gostam muito de usar compensação. O que é o esquema de compensação? Você trabalha mais num dia para compensar no outro. Existem duas espécies de compensação. Existe a compensação comum e existe o banco de horas. A diferença é a duração. Eu acho que você vai entender quando você pensar na expressão banco de horas. Banco de horas é uma poupança. É uma poupancinha, um banquinho. Então, no banco de horas, como é que vai funcionar? Você vai fazendo horas a mais, você vai fazendo horas a mais, vai juntando, até que uma hora você vai gozar aquelas horas. É uma poupancinha, é um banco de horas. A compensação comum, ela já é mais rápida. A gente costuma dizer que ela costuma ser semanal. Então, você deve conhecer isso também. Tem gente que trabalha 8 horas e 48 de segunda a sexta-feira para compensar o sábado. É muito comum. Ou então trabalha de segunda a quinta-feira 1 hora a mais, 9 horas, para compensar o sábado, as 4 horas do sábado. É super comum. Mas é mais imediato, você percebe? Então, a compensação comum, ela é mais rápida do que o banco de horas. O banco de horas você vai se alongando e você pode, às vezes, tirar esse banco de horas só dali a 1 ano. E agora eu vou falar dos limites para você. Então, vamos voltar. Olha só. Quando eu tenho... Tá tudo no artigo 59, tá, gente? Então, assim, uma compensação comum. Essa do dia a dia, que eu falei para você, essa coisa mais basiquinha, né? Que assim, faz um pouquinho a mais todo dia, etc., para compensar o sábado. Essa compensação, olha que interessante, ela pode ser feita por acordo individual,
tácito ou escrito. Olha que interessante, isso aqui é uma novidade da reforma trabalhista. Também é possível fazer por acordo ou convenção coletiva de trabalho, mas é muito mais burocrático. Então, as empresas preferem fazer por acordo individual. E esse acordo pode ser tácito ou escrito. Olha que maravilha, você pode fazer por acordo tácito. Simplesmente, o cara começa a trabalhar mais e aí você, depois, um outro dia, ele vai compensar. Não precisa nem escrever. É muito interessante. Essa mudança que a reforma trabalhista fez foi muito boa para o dia a dia. O cara, eu quero, por exemplo, às vezes compensar uma emenda de um feriado que vai ter. Trabalho mais uns dias antes e compenso. É um acordo tácito. Isso é possível hoje. O banco de horas, não. Deixa eu já falar dessa diferença. O banco de horas, obrigatoriamente, tem que ser, se for acordo individual, tem que ser escrito, tá? Não pode nem ser verbal. Ou sempre por acordo, ou convenção coletiva de trabalho. Aí, mudanças aqui, deixa eu colocar de outra cor. Se você fizer um acordo de compensação por acordo ou convenção coletiva de trabalho, ele tem duração de 12 meses. A mesma coisa o banco de horas. Como assim? Todas as horas que você fizer num dia, você tem 12 meses para compensar. Tanto no acordo de compensação comum, quanto no banco de horas. Agora, se você fizer por acordo individual, aí vai mudar. Se você fizer por acordo individual, tácito ou escrito, né, todas as horas têm que ser compensadas em um mês. Então, é tácito, é o que eu falei, vai ter um feriado na semana que vem, vou trabalhar mais essa semana para compensar o feriado da semana que vem. Beleza, porque está dentro do mês. Mais do que isso não dá, aí tem que ser por acordo ou convenção coletiva. E se for banco de horas? Banco de horas, por acordo individual, que é o que nos interessa aqui, né? 6 meses. Então, por acordo ou convenção coletiva, você acaba tendo uma possibilidade de uma duração maior de banco de horas. Por isso que as empresas acabam usando. Mas, às vezes, o próprio sindicato prevê duração menor, sabe? Então, não é muita garantia, não. Beleza? Lembrando uma coisa. Se, por acaso, sobrarem horas, como assim? Depois de 12 meses, você tem um acordo por acordo coletivo de banco de horas. Depois de 12 meses sobraram horas credoras, você recebe como hora extra. Mesma coisa, acabou seu contrato de trabalho, sobraram horas credoras, hora extra. Sobraram horas devedoras, vão descontar. Tá bom? Beleza. Última coisa que eu quero falar com você, juro, é sobre os intervalos. E vai ser rápido, tá? Vamos lembrar, rapidamente, que a gente tem 2 espécies de intervalos trabalhistas. A gente tem os intervalos interjornada e aqueles que estão caindo mais em prova, vou até colocar de outra cor, os intrajornada. O intrajornada, você vai se lembrar que é aquele intervalo de pelo menos 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra. Então, eu saí da empresa hoje às 10 da noite, eu só posso entrar às 9 da manhã, no dia seguinte. Amanhã, eu só posso entrar às 9 da manhã, certo? Se houver alguma violação desse intervalo entre jornadas, hora extra. Acontece muito com o professor de faculdade. O cara assume a aula até às 10h40 da noite, no dia seguinte está às 7 da manhã lá. Pode? Não pode. Se ele ficou até às 10h40 da noite, ele só pode entrar às 9h40 da manhã, 11 horas depois, sob pena de pagamento de horas extras. Agora, o que mais cai é o intra, né? Eu não coloquei o artigo, aqui é o 66 da CLT e aqui é o 71, tudo da CLT. O intrajornada é o intervalo para repouso e alimentação, para almoço, enfim. E o intrajornada, ele depende da sua jornada. Se você tiver uma jornada superior a 6 horas, esse intervalo é de pelo menos 1 hora, um ano não, de pelo menos 1 hora, a no máximo 2 horas, salvo acordo escrito. O que é isso? Por acordo escrito, pode ser direto com o empregado, você pode ter um intervalo maior, de 4 horas. É comum bastante em restaurante, sabe? Meio de esse setor de restaurante mesmo, de comida, tal, é comum ter intervalo de 4 horas. Agora, não tem acordo? Mínimo 1, a no máximo 2 horas para jornadas superiores a 6 horas. Se a sua jornada é superior a 4 até 6 horas, inclusive, acho que você sabe, são 15 minutinhos de intervalo.
Então, inclusive, 6 horas, tá? Cuidado com isso aqui. Telemarketing, por exemplo, tem 15 minutos. Quer dizer, telemarketing é diferente, tem 10, 20, 10, esquece. Mas você trabalha 6 horas, você tem 15 minutos. É diferente. E se você tem uma jornada de até 4 horas, inclusive, você não tem intervalo. Ok? Agora, a dúvida com relação a esse aqui. Posso reduzir? A redução dos intervalos intra-jornada é possível? Sim. Redução dos intervalos intra-jornada é possível por 2 modalidades. Primeira, autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Por autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social, você pode reduzir aquele intervalo lá de 1 hora, mas depende dessa autorização. É possível reduzir também mediante negociação com o sindicato, ou seja, por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Só que cuidado, porque nesse caso não pode ser inferior a 30 minutos. Então, pode reduzir por acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que não seja inferior a 30 minutos. Só que o que as empresas fazem normalmente? Reduzem sem isso aqui. Simplesmente fazem o cara, em vez de fazer 1 hora de intervalo, fazer só 40 minutos, às vezes 15 minutos, 20 minutos. Qual que é a consequência se você reduzir o intervalo do seu empregado? Ou às vezes tem empresa que fala, mas ele que queria. Não interessa. Reduziu o intervalo sem autorização, sem negociação do sindicato. Qual a consequência? Você vai ter que indenizar o período não gozado. Como assim? Se por acaso o cara gozou só 15 minutos, você vai ter que indenizar. O que é indenizar? Pagar como hora extra, pagar com adicional de 50%, os outros 45%. Então tem que indenizar o período não gozado. E eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Indenizar. Você vai pagar como hora extra. Então, os 45 minutos que o cara não gozou, você vai ter que pagar com adicional de 50%. Mas cuidado, por quê? Não é uma hora extra de verdade, é uma indenização, porque não tem reflexos em outras verbas. Não tem reflexos em férias, 13º, não tem. É uma verba nitidamente de natureza indenizatória. Isso mudou com a reforma trabalhista, porque antes da reforma você tinha que pagar o intervalo cheio a 1 hora, e essa 1 hora era extra com reflexos. Aqui não tem reflexos. Tá bom? Para fechar, intervalos não integram a jornada. Regra geral, intervalos não integram. Então, lembra quando eu falei das coisas que integravam, que não integravam a jornada de trabalho, lá atrás, o tempo à disposição? Os intervalos não integram a jornada de trabalho. Você não recebe pelo período de intervalo, tá bom? Gente, chega, já deu, falei um monte de coisa. Lógico que não dá para tomar o edital inteiro, pegar o edital inteiro, mas eu consegui, acho, quase tudo. Faltou um teminho ou outro ali, que depois você pode assistir as nossas aulas aqui no meu curso. Desejo para você uma excelente prova. Saiba que você já está super preparado, super preparada, vai dar super certo. Tenho certeza de que a gente vai se encontrar lá no fórum, quando você for obrigado a fazer uma audiência trabalhista de um empregado lá da Procuradoria. Não da Procuradoria, né, mas de um empregado lá do município, que vai aparecer. Ah, se bem que eu não pego, né? É 15ª região, mas tudo bem, a gente se encontra um dia aí nos fóruns da vida. Muito obrigada, gente. Boa prova para todo mundo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês por aí? Tranquilos? Mais um dia? Ah, vamos juntos, é hora de estudar, é hora de mergulhar em direito constitucional para a sua prova do concurso público da PGM de Sorocaba. Banca nossa Vunesp, banca super tradicional. Eu sou o professor Daniel, tá aparecendo aí no quadro. Se tiver ali alguma dúvida, quiser acompanhar jurisprudência, atualizações, só seguir lá pelo Instagram, no @danlamonier, e a gente vai junto aqui para que você chegue nesse concurso o mais forte possível. Quero mandar um beijo para todos os nossos alunos que acompanharam nossa reta final com toda a preparação, sob coordenação do professor Marcos Oliveira, meu grande amigo. Estamos juntos aqui para que vocês possam
possam voar. Aliás, quem está chegando agora, conhecendo o meu curso, seja muito bem-vindo. Né? Estou aqui no 4º andar, nosso estúdio azul, no prédio, há uma quadra paulista, quase em frente à padaria Bela Paulista. É aquela padaria que todo mundo tá doido, fica doido para ir, aberta 24 horas, mas que em compensação vai te pedir uns 20 cruzeiros para poder tomar um café lá dentro. Bom, vamos entrar com um conteúdo de constitucional, vou seguindo aqui um pouco da ordem da Constituição, vou falar já de um ponto envolvendo direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são divididos em direitos individuais e coletivos, direitos de liberdade. Também, deixa eu até fazer um alerta, não é? Hoje é aula nossa já de imersão, de revisão de prova. Então hoje é uma aula onde eu uso menos lousa e vou mais batendo com vocês nos pontos aqui para deixar fresquinho na sua mente, tá bom? Não é aquela aula normal, é para deixar tudo mais fresco, então você mais rápido e você mais objetivo. Voltando, então os direitos fundamentais, eles são divididos em direitos individuais coletivos, no artigo 5º, em direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11º, mais o título da ordem social. Temos os direitos de nacionalidade, no artigo 12. Também temos direitos políticos, ali do 14 ao 17 da Constituição Federal. Sobre os direitos individuais e coletivos, eu começo no artigo 5º pelo seu caput, que fala sobre o direito à igualdade. O direito à igualdade, ele é um direito fundamental. O que ele quer dizer? Vamos lá para lembrar. O direito à igualdade determina que o Estado trate todas as pessoas que estão nas mesmas condições da mesma forma. Veja, não é tratar todo mundo igual ou de forma uniforme, não. Eu vou tratar aquelas pessoas que estão nas mesmas condições da mesma forma. Só que as pessoas que estiverem em condições diferentes, eu, Estado, vou ter que tratar também de forma diferente. E aí um exemplo que é ótimo para isso é entender sobre o pedágio nas rodovias. Então, quando você vai parar um pedágio para poder pagar o valor ali do preço público, você vai observar que o preço varia conforme o tipo do automóvel. Se eu estou falando de caminhão, vai ser mais caro, automóvel de passeio, né? Um preço intermediário, motocicletas mais barato. Isso é igualdade, isso é igualdade. Agora, Daniel, como é que eu posso pensar em provas sobre o direito à igualdade? Você pode pensar na atuação ao direito da saúde pelo SUS, né, tem a igualdade. Você pode pensar em cotas em concursos públicos. Você está fazendo um concurso público para a PGM Sorocaba pela ampla concorrência ou você está fazendo já em uma cota para a população negra ou numa cota para pessoas com deficiência? Isso quer dizer direito à igualdade. Também cota em vestibular, direito à igualdade. Certo? Tá bom. Vamos sair do direito à igualdade. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão, ele nos convida ao conhecimento de que nós podemos, não é, falar, expressar, escrever, dançar, cantar, não é, aquilo que passa pela nossa cabeça. Mas, Daniel, os direitos fundamentais, eles são direitos absolutos? Calma aí. Salvo raríssimas exceções, os direitos fundamentais não são absolutos. Portanto, eles podem ter o exercício restringido. Absoluto, eu vou trazer um exemplo. É a vedação à tortura, a vedação ao tratamento desumano ou degradante. Aqui não tem exceção, aqui não tem restrição. Mas a liberdade de expressão tem. E aí eu gosto sempre de falar, né? Uma coisa que vovó me dizia, vovó Amélia, falava assim, meu filho, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, não é, meu filho? E a mesma coisa com a liberdade de expressão. Então eu tenho a liberdade de falar, mas espera aí, tem coisa que não convém. E aí se eu uso desse meu direito para cometer um excesso, para causar dano a um terceiro, contar uma mentira, postar uma fake news, ou divulgar fotos sensuais sem autorização da outra pessoa, isso tudo, veja, é liberdade de expressão, mas aqui vai gerar responsabilização, então cuidado. Um outro ponto, pensando no período eleitoral, até que eu falei esses dias no meu Instagram, pode, antes do dia 15 de agosto, pedir voto para algum suposto candidato, está na pré-candidatura para eleições municipais, é liberdade de expressão. Eu falar, vote no fulano, o cara é bom demais, tal, mas posso fazer isso? Não posso, não posso. É restrição à liberdade de expressão. Pedir voto, qualquer pessoa, pode ser você, pode ser eu. Pedir voto só a partir do dia 15 de agosto de 2024.
Certo? Tá bom. Agora eu vou entrar. Daniel, você falou responsabilização. Tá, pela Constituição, a responsabilização ela será ou indenizatória ou com direito de resposta. Já se eu estou indo para outras normas, como a lei das eleições, aí tem multa, em outros pontos, pode até ser crime, não é? Tá bom. Agora, e para procuradores? O que a gente tem? De vez em quando prova não pergunta para a gente sobre jurisprudência? Então, houve um julgado lá do STF há pouco tempo que envolve a carreira de advogados públicos. Naquele caso, envolvia a AGU. Existe norma da AGU dizendo que para o advogado da União poder dar uma entrevista, falar sobre algum caso onde ele está a atuar, primeiro vai precisar de autorização do AGU. Se não tiver autorização do AGU, não pode. Veja, mas isso está limitando a liberdade de expressão. Verdade. E o STF entendeu que essa norma ela é constitucional. A exceção, quando não precisa dessa liberdade de expressão, ou da liberdade de expressão da autorização do AGU, isso no âmbito federal, seria para docência. Então, em sala de aula, né, ressalvada aqui os casos de sigilo, tem casos de sigilo, você não pode comentar. Né? Então, nesses casos, na docência ainda, a pesquisa científica ainda há aqui uma exceção. De resto, tem que pedir autorização para o AGU. Tem cara de prova isso. Outro ponto que é comum sobre direitos, né? E aliás, quando você pega diferentes bancas, inclusive a nossa VUNESP, é um dos mais cobrados, porque são vários incisos, são vários apontamentos, é sobre a liberdade de associação. Então, cuidado com liberdade de associação. As pessoas têm o direito de travando a língua, né? Tem o direito de se associar? Tem direito sim. Então, há um direito de associação. E há um direito onde a administração pública não tem que dar autorização para uma associação funcionar, não vai precisar também, não é, de suportar uma intervenção da administração pública no funcionamento daquela associação, desde que a associação tenha fins lícitos. Não pode ser usado para crime, nem pode ter atividade paramilitar. Então, se nós queremos criar uma associação agora, associação de torcedores de um time de futebol, a gente pode criar? Pode. Vamos criar uma associação dos concurseiros da PGM Sorocaba. A gente pode? Pode. Tem que pedir autorização da Prefeitura de Sorocaba? Não precisa, certo? Tá bom. Aí vem um detalhe. Daniel, mas as atividades poderão ser suspensas da associação? Ou pode acontecer até a morte dessa associação? E a resposta é pode sim. Mas não é pelo prefeito de Sorocaba, não é pelo governador de São Paulo. Quem pode suspender as atividades de uma associação é o Poder Judiciário. Quem pode dissolver uma associação é o Poder Judiciário. Então, eu vou precisar de ter uma ação judicial, vou precisar de uma decisão judicial, perfeito. Só que uma delas eu tenho que ter o trânsito em julgado e a outra não precisa do trânsito. Qual que é necessário o trânsito em julgado? Trânsito em julgado se for para dissolver, porque aí é a morte da associação. Se for apenas para suspender as atividades, basta uma liminar. Fechou? Tá bom. Daniel, a associação pode representar os seus associados judicialmente ou de modo administrativo? Pode, mas tem que ter aqui a autorização daquele associado. Fechamos? Tá bom, chega de associação. Outro item, eu falo muito do artigo 5º porque tem vários incisos, é um dos artigos mais cobrados em prova. Então, um outro ponto envolvendo o artigo 5º diz respeito à liberdade religiosa. Para a prova sobre liberdade religiosa, fique atento àquelas pessoas que são submetidas a uma internação em um ambiente militar ou civil. Então, uma internação, está preso, por exemplo, Nesse caso, tem direito ao acompanhamento pelo representante da sua religião? Tem sim. Tá bom? Não importa a religião, não é a religião do diretor da penitenciária ou do diretor do hospital, não. Tá bom? É da religião daquele indivíduo, certo? Tá bom. Fechamos. Outro item comum a aparecer em prova do artigo 5º, direito de reunião.
Sobre o direito de reunião, cuidado, reunir em espaço público não é só para fazer manifestação, não é só vir para Paulista ali na frente do MASP, não. O direito à reunião pode ser simplesmente vou reunir um grupo de amigos numa praça pública. A gente vai bater um papo lá. Pode, não é? Mas vamos lá, sobre o direito de reunião em espaços públicos. Primeiro, tem que ser pacífico, sem armas. Segundo, eu não posso frustrar uma outra reunião já marcada para aquele local. E Daniel, isso acontece muito em prova? Acontece. Vai falar, olha, os associados ali, ou mesmo os torcedores do Corinthians vão fazer manifestação pelo time na Paulista. E aí os torcedores do Palmeiras querem ir para lá para falar mal dos torcedores do Corinthians. Pode acontecer no mesmo dia, mesmo horário? Não. Então eu não posso fazer uma reunião para frustrar a outra já agendada. E outro item, precisa de prévia autorização ou é prévio aviso? Prévio aviso. Não precisa de autorização do poder público. Basta um prévio aviso, certo? Vou avisar a administração pública, vou avisar a prefeitura. Só um prévio aviso já basta. E no caso, jurisprudência do STF, esse prévio aviso hoje pode ser até mesmo pelas redes sociais da prefeitura. Vou lá, mando, ok, aviso foi feito. Certo? Outro item, pensando em prova, pensando na nossa prova, no artigo 5º, princípio do contraditório e da ampla defesa, lá do inciso 55, seja no trâmite administrativo ou no trâmite judicial, seja administrativo, seja judicial, tem direito ao contraditório, toda pessoa tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Ok? Mas cuidado, se for no Tribunal de Contas, tem também o direito? Tem. Mas se for com relação à análise de aposentadoria de servidor, o contraditório não é feito no Tribunal de Contas, é feito lá na pasta onde se pediu a aposentadoria. Cuidado! Se for caso de análise do Tribunal de Contas do TCE, está analisando um caso de pedido de aposentadoria de um servidor público de Sorocaba. E aí o TCE vai lá e fala, olha, eu acho que está faltando aqui ainda completar uns 2 aninhos, não é? De contribuição. E aí veio a sua opinião. Onde que é feito aqui o contraditório? É feito na pasta. Lá onde ele pediu aposentadoria não é no Tribunal de Contas. Súmula vinculante número 3 aborda sobre isso. Certo? Quando eu falo súmula número 3, estou falando do STF. Ok. E por fim, vamos falar sobre o direito à liberdade de acesso à informação. Então, todo o poder emana do povo. Vivemos em uma democracia. Só que o povo ele escolhe seus representantes. Só que ao escolher os representantes, esse povo tem que controlar. Não tem que ter paixonite. Não, se é o que eu votei, eu nem vou controlar. Não, tem que controlar de todo mundo. E aí uma forma de controlar é ter acesso às informações públicas. Eu quero ver licitações, eu quero ver contratos administrativos, eu quero ver os concursos públicos, eu quero ver quanto que ganha cada servidor público. Tem direito? Tenho. A transparência é uma regra. E eu vou entrar até um pouquinho na Lei de Acesso à Informação. A lei diz, aí tem uma série de informações que já devem estar disponíveis no portal Transparência. Olhou lá, não achou a informação que você desejava? Então você poderá fazer um pedido administrativo no SIC, Sistema de Acesso à Informação. Lá na Prefeitura de Sorocaba você vai se deparar com isso em algum momento. Você vai no SIC, vai lá, faz o registro. Daniel, nesse registro do cidadão, tem que falar o porquê que ele quer a informação? O poder é dele, não tem que explicar coisa nenhuma. Ele vai lá simplesmente e vai pedir o acesso ao contrato administrativo da reforma de uma ponte na cidade e tem que ser entregue. Daniel, mas e se a informação tiver sob sigilo? Tá, vamos imaginar que é um sigilo sério, não é um falso. Se tiver o sigilo, vai falar que realmente tem um sigilo, não vai entregar. Caso contrário, tem que entregar a informação. Daniel, eu quero cópia desse contrato, eu pago pela cópia? Paga. Se você acessar pelo site, pegar ali a versão digital, sem pagar nada. Você quer cópia? Tem gasto. E aí, nesse caso, pode-se cobrar as cópias. Mas eu não tenho dinheiro. Fala que não tem dinheiro, porque aí vem de graça. Perfeito? Mas é exceção. Bom, pode então ter sigilo, né, Daniel? Pode. O sigilo ele só vai acontecer em razão da segurança do Estado ou da sociedade. Então, eu não vou revelar, por exemplo, quais são os planos de defesa das fronteiras do Brasil. Isso eu não revelo. Então, isso é excepcional ao sigilo. Mas quando tiver, eu vou fazer. Informações pessoais, dados pessoais,
são informações públicas? Quando eu falo informação pública, é informação que pertence ao poder público? Não. Quando a gente fala sobre informações pessoais, cuidado, elas pertencem à pessoa a que se refere. Só que elas ficam custodiadas no poder público. É o que acontece, por exemplo, com um prontuário médico. Uma pessoa foi atendida no hospital no SUS, e aí lá naquele hospital tem um prontuário sobre ela. Aquela informação está com o poder público, mas ela não pertence ao poder público. Vai pertencer, nesse caso, à própria pessoa, e aí o poder público não pode sair por aí revelando informações pessoais. Tem exceção na lei? Tem, tá bom? A lei não aparece para a gente em constitucional, mas tem exceção na lei, mas veja, cuidado. A regra é que não se divulga informação pessoal. Fechamos ali o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos falar agora sobre direitos sociais. Direitos sociais são direitos de se prestar um serviço público para garantir aqui, né, um gozo naqueles direitos de igualdade. Então, o poder público vai ter que entrar em ação. Na liberdade, o poder público ficava distante. Agora, o poder público vem ao centro. Daniel, como é que funciona? Bom, nós temos direito social da educação, temos direito social da saúde, temos direito social dos trabalhadores, inclusive ele tem bastante conteúdo no artigo 7º, mas envolve mais direito do trabalho. Tem direito, né, social à previdência, entre outros. Antes de falar de alguns deles, atenção para um princípio que de vez em quando o Vunesp pergunta. Nós temos o princípio da vedação ao retrocesso social. Isso, inclusive, a jurisprudência já aplica. Então, se eu estou numa situação de normalidade, eu não posso diminuir aquilo que eu presto em saúde, em educação, ou seja, em direitos sociais. Eu tenho que manter o nível que eu estava ou eu vou melhorar. Então, cuidado. Quando falamos sobre vedação ao retrocesso, eu não posso piorar, Estado, não posso piorar a qualidade dos serviços prestados. Ok. Agora vamos lá. Primeiro sobre saúde pública. Eu vou sair do artigo 6º, onde a gente tem ali só uma indicação que saúde é direito social, e vou lá para o final da Constituição na ordem social. Sobre saúde, pegando ali o artigo 196, 197, né? Até 199 eu vou abordar agora com vocês. Primeiro ponto, coisa que vocês já sabem, SUS, ele é formado por todos os entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. E o SUS, quando vai prestar a saúde pública, tem que fazer isso de modo universal. Então, eu não vou ficar restringindo, você não é do meu estado, não vou colocar você internado no hospital. Parou com isso. Ah, não é de Sorocaba, vai ter que atender. A pessoa passou mal lá em Sorocaba, ela não mora, está fazendo naturismo. Então, por exemplo, né, a família da minha esposa tem fazenda lá em Sorocaba. Então, se eu estou lá na fazenda, eu me machuco, eu não vou poder ser atendido em Sorocaba? Mesmo morando lá? Posso. O acesso, então, é universal. Outro ponto importante é o atendimento integral. Sim, não é só cuidar do Daniel quando ele está lá hospitalizado. Vai ter que, por exemplo, Daniel vai precisar de medicação depois. Sim, se o Daniel não tem condições de comprar, o SUS tem que fornecer a medicação. Então, vai fornecer. Ah, vai precisar de uma prótese. O SUS deve fornecer também a prótese. Vai precisar de uma órtese. Vai fornecer. Então, cuidado, que isso faz parte do atendimento integral. Ok? Outro item, agora lá no artigo 199. Daniel, o município de Sorocaba, ele pode contratar uma entidade privada para cuidar de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento? Pode contratar, então, uma entidade privada para cuidar da UBS, uma unidade básica de saúde lá em Sorocaba? E a resposta é pode sim, tá bom? Tanto pode ser uma entidade com finalidade lucrativa, como uma entidade sem finalidade lucrativa. Pode qualquer uma delas. Tá. Só que tem um detalhe. Se vier as duas, eu tenho uma com finalidade lucrativa e uma sem finalidade lucrativa, o poder público pode mandar tirar no par ou ímpar? Vou olhar melhor a proposta? Bom, se eu tenho as duas, segundo a Constituição, no artigo 199, eu, enquanto município de Sorocaba, você como procurador, ao analisar o processo, você vai falar a preferência pela entidade sem finalidade lucrativa. Por exemplo, uma organização social, uma OCIP, uma OSC. Estou falando terceiro setor, lá de direito administrativo.
Inclusive o Marcos, não é? Que vai revisar com vocês direito administrativo. Eu, Marcos, a gente divide direito administrativo em vários concursos públicos e também no preparatório para a OAB. Se você está vindo da OAB, talvez já tenha tido aula com nós dois, né? Lá falando de direito administrativo. De vez em quando o Marcos até entra também na segunda fase de conste e a gente vai trabalhando assim junto, em parceria, seja, né, em pós-graduação, seja em preparatório para concurso, seja um preparatório também para exame de ordem. Ok, vamos falar de educação? Quando você começa a ler o artigo, a Lei 206, tratando sobre educação, nós temos os princípios da educação no Brasil, tá bom? Entre os princípios me chama a atenção, neste momento, o princípio da gratuidade do ensino público, regular público. Então, o ensino regular público, ele é gratuito, beleza? E aí, de volta e meia, aparece alguém querendo inventar a roda e fala, ai, mas eu acho, e é legal, no campo das ideias é super legal, né, debater. Eu acho que aquele que tem condição, a família tem condição de pagar o ensino, ou o próprio indivíduo tem condições de pagar seu ensino, o poder público poderia cobrar dele, né, lá na escola pública. É uma discussão interessante mesmo, mas é do campo das ideias por enquanto no Brasil. Por que isso? Porque a nossa Constituição fala que tem que ser gratuito. Então, diz que o ensino regular é gratuito. Então, se alguém, eu quero apresentar um projeto de lei para falar que tem que cobrar aqui, não é, a mensalidade dos alunos que tenham condições de pagar na escola pública, é inconstitucional, tá bom? Isso já é pacífico, é inconstitucional. Então, vamos lá. Será que poderia um reitor cobrar, tudo bem, Marcele? Cobrar taxa de matrícula? Será que isso pode acontecer? Isso numa graduação? Isso aconteceu na minha época. Sim, eu fiz minha graduação em Universidade Pública, Universidade Federal, e eu fiz ali entre 2001 e 2006. O Marcos também, mas acho que o do Marcos ele não chegou a pegar essa bucha, porque o Marcos formou em 2004, formou um pouquinho antes de mim, e acho que o problema foi em 2005. De repente, várias universidades públicas decidiram cobrar taxa de matrícula. Não é mensalidade, é taxa de matrícula apenas, né, para ajudar ali nas despesas da universidade. E o caso foi parar no STF. O STF disse, taxa de matrícula na graduação, não pode. Então, e virou súmula, tá? É súmula vinculante número 12. Não se pode cobrar taxa de matrícula nas universidades públicas para graduação, para mestrado e para doutorado. Daniel, mas pode cobrar de uma especialização de curto tempo? Pode, porque não faz parte do ensino regular, mas graduação, mestrado, doutorado, sem cobrança, sem cobrança. Certo? Tá bom. Daniel, se uma universidade viola, qual pode ser a medida judicial adotada nesse caso? Entre elas, reclamação, porque já há súmula vinculante dizendo que não pode cobrar. Fechou? Beleza? Tá bom. Ainda de vez sobre educação, tem um ponto maior? Tem. Vamos falar o seguinte, município. Veja, quando a gente fala de direito à educação, quem tem que prestar o serviço público para atender a educação são todos os entes federativos, incluindo municípios e estados. O município vai atuar preferencialmente, ou seja, não quer dizer que não possa em outros, mas preferencialmente lá na educação infantil e no ensino fundamental. Educação infantil, vai colocar creche, e ensino fundamental. Pode ter uma escola de nível médio? Pode. Pode criar faculdade? Pode. Mas, preferencialmente, tem que ser com educação infantil e com ensino fundamental. Fechamos? Tá bom. Vamos mudar. Nacionalidade. Então, nós temos o brasileiro nato e o naturalizado. O brasileiro nato, original de fábrica, ele nasce brasileiro nato, ele não pede para ser brasileiro nato, é aquele filho de brasileiro ou que nasceu no território brasileiro. Esse é brasileiro nato, tá bom? Não se esqueça, se nasceu no estrangeiro, filho de mãe ou pai brasileiro, tem que fazer o registro no consulado. Não fez, vai dar BO. Não é um BO muito sério, mas vai dar um enrosco na vida do sujeito, né, daquela criança. Porque se nasceu no exterior e não fez o registro no consulado, na embaixada brasileira, vai precisar atingir maioridade, 18 anos, morando no Brasil, para pedir o documento como brasileiro nato. Então enrola um pouquinho. Mas vamos lá. A prova de vocês tende a perguntar uma mudança que aconteceu em dezembro de 2023, que é sobre a perda da nacionalidade brasileira, lá do artigo 12. Então é o seguinte...
Pode perder a nacionalidade? Você pode, eu posso perder a nacionalidade brasileira? Nós podemos. Mas vamos lá. Primeiro eu quero saber do naturalizado, que é aquele que não era brasileiro e pediu para virar brasileiro, certo? Como que ele pode perder? No primeiro momento, quando acontecer o cancelamento dessa naturalização. Esse cancelamento ele pode acontecer quando se praticar uma atividade nociva ao interesse nacional ou quando tiver cometido uma fraude no processo de naturalização. Tem idade mínima e o sujeito foi lá, não é, e fraudou a idade mínima, desculpe, tempo mínimo de residência no Brasil e fraudou o tempo mínimo de residência. O tempo mínimo de residência era de 15 anos, o cara morou só 10 e falou que tinha 15, fez prova falsa, então haverá o cancelamento. Mas nesses dois casos de cancelamento, quem faz isso é o judiciário, não é o ministro da Justiça. Quem faz isso é o judiciário. Tem que ter contraditório. E aí, agora um outro ponto. Eu sempre recebo essa mensagem. Daniel, o acumulador de nacionalidades, ele perde a brasileira? Antigamente perdia. Até o final do ano passado perdia, se fosse uma aquisição voluntária de outra nacionalidade. Hoje, não mais. Hoje pode ter 10 nacionalidades? Pode ter 20 nacionalidades? Pode, não perde mais a brasileira. Tá. Agora, Daniel, pode um indivíduo renunciar à nacionalidade brasileira? Ele pode falar, deu ruim, né? Não gostei, não quero mais ser brasileiro, não gosto, né, do meu presidente da República ou da minha presidente da República. Eu posso renunciar? Pode renunciar sim, tá bom? Só tem uma condição, tem que ter uma outra nacionalidade. Então, se ele é apenas brasileiro, não dá para renunciar. Agora ele é brasileiro e ele é português também, aí ele pode renunciar à brasileira. Ele não pode virar, é um apátrida, apátrida é um sem pátria, tem que ter outra, beleza? E Daniel, ele foi lá, renunciou no momento que ele estava, sei lá, deslumbrado, ou era crise, né, emocional. Depois, ele viu, fiz besteira, ele pode pedir para virar brasileiro de novo? Pode. No caso do brasileiro nato, ele pode chegar e falar, olha, não gostei da minha renúncia, eu estou arrependido. Deixa eu voltar a ser brasileiro de novo? Vai poder voltar a ser brasileiro de novo, brasileiro nato vai. Ele vai renunciar à sua renúncia, é o arrependimento da sua renúncia. Mas como é que vai funcionar isso na prática? Na prática, ainda não sei. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, ainda não saiu a regulamentação. E sem a regulamentação não dá para falar qual que é o procedimento, certo? Só dá para te falar que pode se arrepender da renúncia. Beleza? Agora, direitos políticos. Vamos lá. Do artigo 14 ao artigo 17. Artigo 14 ao artigo 17. Sobre direitos políticos, nós temos ali o direito de participação nas tomadas de decisão. E isso pública. Então, eu posso participar por plebiscito, eu posso participar por referendo. Por plebiscito, preste atenção no seguinte. Nós teremos eleições municipais daqui a pouquinho. Sorocaba vai ter eleição municipal em outubro. Imagine que há um desejo, né, da prefeitura em fechar uma rua, né, que era de trânsito, fechar para carros e virar uma rua de lazer. Só que o prefeito quer saber se a população concorda com isso. Então, quer consultar a população antes dele tomar a decisão. Vai lá e fala, vou fazer um plebiscito. O ponto é, será que dá para colocar esse plebiscito, essa consulta popular, na urna eletrônica, na mesma votação para a eleição agora do município? Dá para colocar lá? Dá sim. Mas aí tem um detalhe. É a Câmara de Vereadores que vai ter que pedir à Justiça Eleitoral para incluir na urna eletrônica o plebiscito. Então pode. Daniel, mas tem prazo mínimo? Tem. Vai pedir ali 90 diazinhos, já pode ir lá e pedir essa inclusão. Certo? Fechamos? Perfeito. Agora, falando ainda de direitos políticos. O povo pode apresentar projeto de lei? Pode o povo de Sorocaba apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores de Sorocaba? Pode. Mas esse projeto de lei popular, para ser apresentado no próprio município, lá na Câmara Municipal de Vereadores, esse projeto de lei tem que estar assinado por pelo menos 5% dos eleitores. 5% dos
eleitores do município. Daniel, e se fosse um projeto de lei popular para ser apresentado lá no Congresso Nacional, ou seja, é um projeto de lei federal, popular? Bom, nesse caso, a população vai precisar da assinatura agora de 1%, né? Brasil gigante demais, 1% dos eleitores. Nacionais. Se é dos nacionais, eu vou precisar aqui ter uma distribuição desses eleitores em pelo menos 5 estados. Não pode ser só de um estado, porque isso não seria nacional. Pelo menos 5 estados, ok? Eu falei com vocês aqui de 2 lugares na Constituição. Aliás, deixa eu voltar, não é? Sobre a consulta, o plebiscito para colocar na eletrônica, está lá no artigo 14, no parágrafo 11, parágrafo 12. Já falando sobre a consulta, o projeto de lei de iniciativa popular municipal, está lá no artigo 29. E o projeto de lei de iniciativa popular federal está lá no artigo 61 da Constituição Federal. Fechou? Beleza? E eu tô aqui, às vezes eu até viro o meu braço, mas não dá, né, para poder... Quando vem dar aula de camiseta, para mim é uma tristeza, porque fica mostrando aqui essas marquinhas maravilhosas de zebra, né, que fica aparecendo no braço por causa do ciclismo. É um espetáculo. Quem é ciclista entende essas marcas. Só não dá para ir de sunga para praia, porque senão vai aparecer um código de barras. Vamos lá, vamos em frente. Vamos falar de direitos políticos, agora sobre direitos políticos positivos. Eu quero ser candidato a vereador em Sorocaba. O que é que eu preciso para ser candidato a vereador em Sorocaba? Eu preciso ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro, não importa se nato ou naturalizado. Nesse caso, apenas ser brasileiro. Preciso estar no pleno gozo dos direitos políticos, perfeito. Tenho que estar filiado a um partido político, não tem candidatura avulsa. Então, preciso de filiação partidária. E tenho que ter domicílio eleitoral lá em Sorocaba. Neste momento, até posso tentar, né, pelas vezes que eu vou para a fazenda, tudo mais, tentar demonstrar esse meu domicílio eleitoral lá em Sorocaba. Mas é difícil aí, tem que comprovar, senão não pode. Daniel, a idade mínima é 18, que você tinha falado? Sim, 18 anos. Para vereador, 18. Mas se eu quisesse ser candidato a prefeito em Sorocaba, qual seria a diferença? A idade mínima. Para prefeito, 21 anos. Aí se fosse governador de São Paulo, né, daqui 2 anos e meio, aí tem que ter pelo menos 30 anos. Aí a presidente da República, para presidente da República, 35 anos. Certo? Fechamos? Ah, não, Daniel, e deputado estadual e deputado federal, também 21. É só você lembrar aqui, na perspectiva sua, né, você, com quantos anos você pode ser candidato a cada cargo? Quando você faz isso, você memoriza mais rápido. E do ponto de vista agora negativo, quando é que alguém não pode ser candidato? Vamos lá. Um vereador hoje de Sorocaba pode ser candidato a prefeito de Sorocaba agora nessa eleição? Pode, sem problema. Mas o prefeito de Sorocaba, ele está chegando no final do mandato dele, ele fala, vou ser candidato a vereador do município de Sorocaba. Ele pode, enquanto prefeito? Ele pode até concorrer a outro cargo, desde que ele renuncie 6 meses antes da eleição. Porque ele tem a máquina pública na mão dele. Então, qualquer chefe do executivo que queira concorrer a outro cargo, não é reeleição dele, quer concorrer a outro cargo, tem que renunciar 6 meses antes da eleição. Até 6 meses antes tem que renunciar, certo? Tá bom. Daniel, foi condenado criminalmente com trânsito em julgado. Ih, deu chabu. Condenação criminal com trânsito em julgado suspende os direitos políticos durante a pena. Se a pena é de 10 anos, 10 anos de suspensão. Se a pena é de 5 anos, 5 anos de suspensão. E olha, a pena ela pode ser tanto privativa de liberdade como restritiva de direitos, tá bom? Qualquer uma das duas está valendo por aqui. Ok. Daniel, dá tempo ainda de mudar a lei das eleições para a eleição agora de outubro? Não dá mais, não dá. Ah, mas fizeram agora uma lei, está anunciado a questão. Não aplica para essa eleição. Qualquer alteração em lei eleitoral para valer em uma eleição vai precisar de pelo menos um ano de vigência. Pelo menos um ano de vigência. É o artigo, nesse caso, 16 da Constituição Federal. Sobre direitos políticos, ali positivos, era o artigo 14, e depois quando eu falei sobre suspensão em razão da condenação criminal, artigo 15 da Constituição Federal. Fechamos? Tá bom. Outro item importante,
pensando agora em partidos políticos, pode acontecer de um deputado mudar de partido ou de um senador mudar de partido? Seguinte, senador não vai causar infidelidade partidária com a perda do mandato. Agora, aquele que foi eleito pelo sistema proporcional, vereador e deputados, esses, como regra, não podem mudar de partido político durante o mandato, sob pena de perder o mandato. Porque o mandato pertence, na verdade, ao partido, o voto foi para o partido. Então, cuidado. Tem exceção? Tem exceção quando o partido que apronta, às vezes abre período ali para poder fazer isso, tá bom? Mas a regra mudou de partido, estando em um cargo, em um mandato para deputado ou vereador, isso causa infidelidade partidária. Ok, e os remédios constitucionais caem com frequência? Sobre os remédios constitucionais, vamos aos pontos principais. Primeiro, habeas corpus, liberdade de locomoção. O foco é liberdade de locomoção. Tá bom. Ainda sobre habeas corpus, tem custas? Não, gratuito. Precisa de advogado? Não precisa de advogado. Habeas data. Aqui é uma pegadinha que muita gente escorrega, aquela casca de banana que pisou e escorregou na prova. O habeas data, o nome da habeas, liberdade, data, dados, e a gente começa a imaginar que qualquer caso onde eu quero a liberdade de acessar dados é habeas data. Errado. Habeas data eu uso para acesso, para retificação e para anotação. Agora vem o ponto. Agora é aquele item principal. Quando a informação for sobre o autor do habeas data, sobre o impetrante do habeas data. Então a informação é personalíssima. Se eu quero saber quanto ganha o governador e eu não sou o governador, não é habeas data não, mandado de segurança, cuidado. E tem prazo limite para habeas data? Não. Mas qual é a condição para o uso do habeas data? Que haja uma recusa administrativa. Você vai ter que ter feito o pedido administrativo, houve a recusa, aí você pode usar habeas data. Tem custas? Também não. Sempre que falar em habeas ou habeas corpus ou habeas data, sem custas. E eu estou falando de remédios, né? Remédios, artigo 5º da Constituição Federal, a partir do inciso 68. A partir do inciso 68, lá na Constituição Federal. Ok, agora o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele quer proteger um direito subjetivo do autor, líquido e certo. Não pode ter dilação probatória. Se perceber que vai ser necessária a produção de prova, perícia, testemunha, não é mandado de segurança. E o mandado de segurança ele não vai ser utilizado quando for caso de habeas data ou habeas corpus, por isso que eu falei primeiro deles. Então, se for caso de habeas corpus ou habeas data, esquece. Certo? Tá bom. Tem prazo para usar mandado de segurança? Tem, 120 dias. Até 120 dias da ciência do ato coator. Ok? Tem mandado de segurança coletivo? Tem. Só como é que funciona? No mandado de segurança coletivo, quem sofre não é o autor do MS coletivo. Quem sofre é o seu substituído. Então, um sindicato pode impetrar MS coletivo para proteger direito dos sindicalizados e vai substituir os sindicalizados. Se fosse o próprio sindicato que tivesse sofrido, então veio uma ordem para fechar o sindicato, aí é mandado de segurança normal. Agora, se quem sofreu foi o sindicalizado e ele quer proteger o sindicalizado, aí é mandado de segurança coletivo, certo? Então, se defender o próprio sindicato, mandado de segurança normal. Se é proteger o sindicalizado, mandado de segurança coletivo. Quem é que pode impetrar o MS coletivo? Nesse caso, pode ser partido político, desde que tenha pelo menos um representante no Congresso Nacional. Pode ser também, sindicato. Pode ser entidade de classe. Pode ser associação. Mas a associação tem que estar constituída há pelo menos um ano. A associação constituída há pelo menos um ano. E o mandado de injunção, Daniel? Falei mandado de segurança, agora mandado de injunção. Quando eu falo injunção, lembro de junção. Tem que juntar aqui alguma coisa. O que aconteceu? Eu estou diante de um buraco. Se eu quero juntar, tem um buraco. O buraco é um buraco normativo. O que acontece é que eu tenho Ricardo é servidor público, Ricardo está doido para fazer uma greve com seus colegas por causa de injustiças.
Só que Ricardo descobre que ele tem o direito de greve, só que falava na Constituição, lá no artigo 37, no inciso 7º, que o direito de greve ele vai ser exercido nos termos e nos limites da lei. Eita, mas não tem a lei, tá um buraco. A Constituição deu o direito, mas disse nos termos da lei, e aí não tem lei. E eu não consigo, então, usar do direito. Ricardo não vai conseguir entrar em greve porque falta regulamentação. Só que remédio constitucional, porque tem uma doença. Aqui é uma doença pela omissão. Porque ele tem direito, mas não consegue usar o direito por culpa, né, da atuação conjunta de legislativo e executivo. Nesse caso, para resolver o problema dele, ele vai usar o mandado de injunção. Ele vai pedir ao Poder Judiciário que notifique os responsáveis para que eles possam editar a norma e que, se eles não editarem a norma, que venha uma solução provisória, teoria concretista. Então, e Daniel, já aconteceu isso? Já aconteceu. Até hoje a gente não tem a lei, tá? Mas o STF já julgou o mandado de injunção individual e coletivo também. E aí disse o seguinte, né, valendo para todo mundo nesse caso, disse o seguinte: até que venha a lei específica, servidores públicos, vocês poderão entrar em greve usando como referência a lei de greve dos empregados privados. Pronto, solução provisória, até que venha a lei específica. Daniel, a decisão do Poder Judiciário, você falou que nesse caso decidiu para todo mundo, é sempre assim? Não. Ações egoístas, como regra, o efeito da decisão só interpartes. É o que acontece no habeas data, o que acontece no mandado de segurança, é o que acontece praticamente sempre no mandado de injunção. Só que a Lei 13.300, que regulamenta o mandado de injunção, disse que o Poder Judiciário, ele poderá, é de escolha dele, não é do autor, é a escolha, né, do Poder Judiciário, poderá, nesse caso, dar efeitos ultra partes para outras pessoas específicas, erga omnes para toda a sociedade, ou poderá dar aqui efeitos, que mais? Tem outro? Não, só ultra partes e erga omnes. Pode ser na hora que vai julgar, ou depois que já transitou em julgado. Tem como? Tem! Se já houve o trânsito em julgado, é o relator que vai dar aqui a extensão de efeitos, tá bom? Mas isso é excepcional. E o último remédio, ação popular. A ação popular é usada pelo povo. É exercício dos direitos políticos. Quem é o autor? Só o cidadão. Ninguém mais, só o cidadão, ou seja, tem que ser pessoa física. Pessoa jurídica não propõe ação popular. Então tem que ser pessoa física, no pleno gozo dos direitos políticos, e não quer proteger a si, não. A ação popular quer proteger a coletividade. A ação popular ela é utilizada para proteger, vamos lá, 1, patrimônio público, 2, proteger o patrimônio cultural, 3, proteger o meio ambiente. E cuidado, qualquer ato administrativo ilegal, irregular, viola o patrimônio público. Não precisa ter aqui um ônus financeiro direto, não. Né? Qualquer ato ilegal ou contrato ilegal pode ser objeto de ação popular. Certo? Tem custas? Como regra não. Como regra é uma ação gratuita. Ok, fechamos os remédios constitucionais. Agora sobre a organização do Estado. O Estado brasileiro tem 4 tipos de entes federativos: União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, certo? Só que para funcionar bem, com 4 moradores dentro da nossa república, a gente tem que organizar bem, tem que colocar normas, tem que colocar regras, senão vira bagunça. E aí nós temos na Constituição a divisão de competências materiais, que são as competências para se prestar serviços, e temos as competências não vou falar formais, né? Mas competências legislativas, também natureza formal. As competências legislativas, competências para editar normas. E a prova adora perguntar, VUNESP e qualquer banca adoram perguntar sobre competências legislativas. Vai perguntar sobre competência legislativa, que é privativa da União, artigo 22. E como cai isso? Vai cair na prova assim: o município de Sorocaba editou uma lei para criar novos crimes de responsabilidade para o prefeito. Podia? Só a União que faz isso.
O município de Sorocaba fez uma lei criando um novo tipo penal, né? Estacionar moto, patinete na calçada, atrapalhando pedestre, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Pode fazer isso? Não, não pode. Direito penal é só a União. Direito processual é só a União. Direito do trabalho é só a União. Direito de nacionalidade, telecomunicações, trânsito, só a União. Daniel, mas a União não pode delegar? Pode. Por lei complementar, pode. Mas pode. Você nunca vai deduzir que houve delegação. E guarde bem no seu coraçãozinho aqui esse artigo 22, que eu vou voltar a falar sobre ele daqui a pouquinho em controle. Certo? Tá bom. Agora, município de Sorocaba. Vamos pensar aqui. Pode legislar sobre assuntos de interesse local? Pode, desde que não entre em competência privativa da União. Cuidado, cuidado. Tá bom. Pode suplementar lei estadual ou lei federal? Pode. O município de Sorocaba, ele que cuida do transporte coletivo de passageiros dentro do município? Sim. O município de Sorocaba é que vai cuidar dos serviços funerários municipais? Sim, do município sim. Perfeito. Então são umas atribuições do município de Sorocaba. O município de Sorocaba pode criar Tribunal de Contas Municipal? E aí? Artigo 31 da Constituição. Pode? Não pode. Eu vinha falando do artigo 29 e 30, não é? Agora estou no 31. Então, o artigo 31 vai falar, não pode. Quem tinha TCM antes da Constituição de 88, continua. Quem não tinha, não cria mais. Daniel, mas qual Tribunal de Contas que fiscaliza as contas do município de Sorocaba? O TCE de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E atenção agora, isso tem cara da prova de vocês. O prefeito, todos os anos, ele deve prestar contas à Câmara de Vereadores, todos os anos. Quando ele presta contas à Câmara, a Câmara vai pegar essas contas e vai levar, né, para onde? Para o TCE analisar. O TCE analisa e faz um relatório. Aí volta para a Câmara que julga. Quando a Câmara for julgar, ela pode decidir de uma forma diferente ao relatório do Tribunal de Contas? Pode. Pode? Sim, mas cuidado com o quórum. Para decidir de forma diferente ao relatório, vai precisar de pelo menos 2/3 do quórum de aprovação. Então, 1/3, maioria simples, esquece. Pelo menos 2/3 para poder decidir de forma diferente ao relatório do Tribunal de Contas. Perfeito? Cuidado que isso cai em prova. Fechamos esses pontos principais. Há um detalhe de intervenção. A União pode intervir no município de Sorocaba? Não pode. Agora eu estou com vocês no artigo 34, 35, né, e 36, em especial agora o 35. A União não pode intervir em município que está dentro de algum estado. A União só poderia intervir em município que estivesse em território. Hoje não tem território no Brasil, tá bom? Daniel, mas se o município de Sorocaba, por exemplo, não aplicar o mínimo, né, dos seus impostos na educação ou na saúde, quem que dá o CREO no município de Sorocaba com intervenção? Quem vai fazer essa intervenção é o Estado de São Paulo, não é a União, é o Estado de São Paulo que vai fazer isso, certo? Tá bom. Vamos em frente, separação dos poderes. Vamos lá, falando de separação dos poderes, município de Sorocaba pode ter segundo turno? E aí? Segundo a Constituição Federal, eu só penso em segundo turno se o município tiver mais de 200 mil eleitores. Cuidado! Se tiver menos de 200 mil eleitores, nem cogito segundo turno. Outro ponto. O artigo 84 da Constituição, ele traz para a gente as atribuições do presidente da República. Sim, do presidente da República, não é de prefeito. Só que eu posso pensar nessas atribuições onde muitas delas serão também exercidas por prefeito. Por exemplo, cabe ao presidente da República nomear e exonerar os seus ministros. Aí eu vou sair da União e vou para o município de Sorocaba. Cabe ao prefeito nomear os seus secretários. Caso a lei orgânica do município de Sorocaba seja alterada, a lei orgânica é a norma principal do município. Caso a lei orgânica do município de Sorocaba seja alterada e diga que a partir desse momento, quem escolhe na fazer a nomeação ou para se ter a exoneração,
quem vai ter que autorizar é a Câmara de Vereadores do município de Sorocaba, eu tenho uma violação à separação dos poderes. É inconstitucional essa alteração, essa emenda é inconstitucional. Então, a Câmara não dá pitaco na escolha de entrada ou de saída de secretários municipais de Sorocaba. Certo? Tá bom. Outro ponto, falando de atribuições. Quem é que promulga a alteração à lei orgânica? É o prefeito? O prefeito ele vai aprovar projeto de lei, vai promulgar lei, mas lei. E a lei orgânica? Lei orgânica não. A promulgação de alteração da lei orgânica do município de Sorocaba é feita pela Câmara de Vereadores, tá bom? Falou lei orgânica como se fosse Constituição Federal. Não é o presidente que promulga a emenda à Constituição Federal. Não é o prefeito que promulga emenda à lei orgânica do município de Sorocaba. É a própria Câmara. Certo? Tá bom. Agora, crime de responsabilidade, pode cometer o prefeito? Pode cometer, não é? É violação administrativa, é violação política. Mas vamos lá, de novo, pode o município de Sorocaba criar novos exemplos de crimes de responsabilidade? Só a União pode fazer isso. Beleza? Vamos em frente, poder legislativo. Poder legislativo. Poderia, em tese, a Câmara de Vereadores do município de Sorocaba sustar, que é o mesmo que suspender, pode sustar ato normativo, um decreto, né, regulamentar do prefeito? Pode, porque o Congresso também pode sustar ato normativo do presidente da República, sem problema. Ok, vamos lá. De uma forma paralela ao Poder Legislativo, vamos falar de processo legislativo. Vou falar da Constituição Federal. Quero alterar a Constituição Federal. Como é que eu faço? 3522. Para alterar a Constituição Federal, eu preciso de um quórum mínimo de aprovação de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Não existe prevalência da casa iniciadora aqui, não tem prevalência. Certo? Então, 3522. Se não tiver 3/5, está reprovada aquela PEC. Daniel, se a PEC foi rejeitada, eu posso fazer uma nova de mesmo conteúdo no mesmo ano? Negativo. Negativo. Somente na próxima sessão legislativa. Ok. Outro ponto agora, mudando. Vamos falar de Poder Judiciário? Vamos. Sobre Poder Judiciário. STF pode editar súmulas vinculantes? Pode. E aí eu pergunto para você, o município de Sorocaba pode pedir a criação de uma súmula vinculante? O município de Sorocaba pode pedir a alteração ou cancelamento de uma súmula vinculante? Pode, mas não é um pode muito empolgado, não. É um pode bem baixinho, é pode, fraco. Por quê, Daniel? Porque municípios só podem pedir criação, alteração ou cancelamento de súmula vinculante se for dentro dos autos de um processo em que for parte. Então, tem que ser um recurso extraordinário em que é parte o município de Sorocaba para poder pedir. Então, você, como procurador, vai pedir, mas é nos autos do processo. Você não pode fazer um ofíciozinho e já mandar para o STF, não. Tá bom? Então, tem que ser dentro dos autos do processo que está lá no STF para pedir aqui essa alteração na súmula vinculante. Eu estou falando com vocês da Lei 11.417, que regulamenta a súmula vinculante. Ok. Foi violada a súmula vinculante. Qual é a medida? Reclamação. Tá bom? Reclamação. Perfeito. Vamos sair aqui do Poder Judiciário. Vamos falar sobre funções essenciais da Justiça. E aí entra o caso, né, da Procuradoria, advogados públicos. No caso federal, não é caso federal, para ser um advogado público, somente por concurso público. Tadeu, e no municipal? Será que no município pode ter alguém em cargo em comissão para fazer a atividade que seria aqui típica de procurador? Resposta, não. Somente o procurador é que pode fazer. Então tem que ter concurso público no município, que é o seu caso, para você fazer essa consultoria jurídica e representação judicial do município de Sorocaba. Certo? E por fim, controle de constitucionalidade. Todo ato normativo que viole o texto constitucional
ele é nulo, nasceu podre. Cuidado, teoria da nulidade. Isso quer dizer que quando eu for declarar que uma lei é inconstitucional, eu darei efeito ex tunc, eu vou retroagir. Como regra, efeito ex tunc. Cuidado com isso em prova. Com regra, efeito ex tunc. Daniel, mas se vai gerar uma insegurança jurídica, porque tudo que aconteceu no período usando aquela lei também vai ser inconstitucional. Teoria da árvore, não é? Estava envenenada, logo seus frutos, estou confundindo aqui, mas pegando aqui a árvore está envenenada, os frutos estão envenenados. Então, cuidado. E aí vira insegurança jurídica, vira. Como é que a gente resolve isso? Modulação dos efeitos. Então, o STF, quando julga uma norma inconstitucional, ele pode falar ex tunc, beleza? Ou pode falar daqui para frente ou daqui 2 anos. Tá, modulação dos efeitos. No controle, nós temos o controle difuso, que pode ficar em tudo quanto é ação, tudo quanto é juiz, pode discutir, como está discutido agora a questão da saidinha, da mudança, né? Publiquei no Instagram esses dias falando sobre isso, sobre a saidinha, a lei que foi publicada há pouco tempo, e aí já tem muito juiz falando, olha, não vou aplicar, é inconstitucional, tal. Isso é em controle difuso, no meio de uma ação civil pública, no meio de um habeas corpus, tá, coisa do gênero. Ok. Só que quando chega em recurso no tribunal em controle difuso, uma apelação, né, em uma ação civil pública, chegou no Tribunal de Justiça, quem é que julga se aquela lei é inconstitucional ou constitucional? Cuidado que isso é prova, artigo 97 da Constituição, reserva de plenário. Para poder falar que uma norma é inconstitucional ou constitucional, quem fala é o plenário, ou em tribunais muito grandes como o de São Paulo, o órgão especial. Tá bom, órgão especial. Órgão fracionário, a Câmara Civil, pode analisar ela e falar se a Constituição é constitucional? De jeito nenhum. Decisão podre, decisão nula. Quem faz isso é o plenário ou o órgão especial, artigo 97. A Câmara pode, no máximo, reproduzir decisão anterior do tribunal, do plenário. O tribunal já em outra apelação falou que aquela lei é inconstitucional. Beleza, mas quem disse é o plenário que falou, não é a Câmara. Ok. Controle concentrado. Nós temos ADI, nós temos ADC, temos ADO, temos ADPF. Se a lei for do município de Sorocaba, tá bom? Eu digo que ela viola a Constituição Federal. Qual é a ação no STF que eu vou utilizar? ADPF. Não é ADI. A ADPF pega a sobra. Aquilo que eu não posso usar na ADI, na ADC, na ADO, eu vou usar a ADPF. A ADI só pode ter por objeto norma federal ou estadual. Municipal não pode. Por isso é que a gente foi pegar a ADPF. Sobrou a ADPF nesse caso. E as decisões do controle concentrado, elas vão vincular todo o resto do Poder Judiciário e vincula também a administração pública. Só que se o STF disse que uma lei é inconstitucional, pode o Legislativo fazer uma outra lei igualzinha no dia seguinte? Pode. Não vincula o Poder Legislativo na sua atividade legislativa. Cuidado, ele não. O resto vincula, mas ele não. Certo? Tá bom. Para fechar a aula, preste atenção nisso. Eu tenho uma lei municipal que fere tanto a de Sorocaba, que fere tanto a Constituição do Estado de São Paulo, como fere a Constituição Federal. Como que isso pode? Porque eu tenho vários elementos nas constituições estaduais que são reprodução obrigatória da Constituição Federal, com processo legislativo. Tá bom? E aí foi proposta a ação representação de inconstitucionalidade no TJ, e do outro lado foi proposta uma ADI no Supremo, não, né? A DPF no Supremo. Então estou com uma DPF no Supremo e estou com essa representação aqui, né, no TJ de São Paulo. Daniel, 2 ações ao mesmo tempo. Risco, né, de insegurança jurídica. Como é que eu resolvo isso? Suspende a ação que está correndo no Tribunal de Justiça e espera a ação principal, que vai ser o ADPF, ou dependendo da ADI, se fosse lei estadual, né? Então podia ser uma ADI, então espera pela decisão daquela ação que está lá no STF. Fechamos?
Muito conteúdo, e só foi possível revisar tanto conteúdo assim com vocês, porque constitucional é um tema mais próximo e eu não usei lousa, porque senão eu não conseguiria ter abordado tanta coisa com vocês nessa reta final. Fico por aqui, um grande beijo no seu coração, estou na torcida para que você arrase nessa prova. Até mais, tchau, tchau.